Quando perguntamos aos torcedores qual foi a pior contratação do Barcelona nos últimos anos, vários nomes acabam sendo lembrados, seja pelo preço ou simplesmente pelo desempenho dentro de campo. Muitos até citam também nomes que foram comprados por alguns milhões e que sequer entraram em campo pelo clube. Porém, pode ter certeza que no meio de tantas contratações que não deram certo, um caso pouco lembrado pela grande maioria segue até hoje marcado como um dos piores negócios já feitos pelo clube catalão. No vídeo de hoje, o Gol de Canela conta a história da estranha passagem de Dmytro Chigrinsky pelo Barcelona, um zagueiro ucraniano que em apenas uma temporada deu ao clube um prejuízo de quase 1 milhão de euros por jogo. Confere só. Agosto de 2009. O Barcelona, que já era um dos times mais fortes do mundo, estava em busca de um zagueiro para reforçar ainda mais a sua defesa. Entre os nomes indicados pelo jovem treinador Pep Guardiola, um acabou chamando muito a atenção da diretoria, o zagueiro ucraniano Dmytro Chigrinsky. Titular da seleção ucraniana e um dos destaques do Shakhtar Donetsk, equipe campeã da Liga Europa na temporada anterior, Chigrinsky tinha só 22 anos e já era um nome bastante cobiçado no mercado. Na verdade, o zagueiro já vinha em alta desde 2006, quando após ter sido vice-campeão da Eurocopa Sub-21, foi chamado para a disputa da Copa do Mundo da Alemanha. Apesar de não ter entrado em campo na competição por conta de uma lesão em um dos joelhos, só o fato de ter sido convocado para um Mundial com apenas 19 anos já chamou a atenção de muitos clubes. Depois de muitas conversas entre Shakhtar Donetsk e Barcelona, exatamente no dia 20 de agosto de 2009, um acordo foi alcançado para a transferência de Chigrinsky. Ficou acertado que o clube catalão pagaria pelo jogador a quantia de 25 milhões de euros. Era, na época, o segundo valor mais alto já pago pelo Barça para contratar um defensor. Só perdia para a compra de Daniel Alves junto ao Sevilha, que um ano antes custou aos cofres do clube aproximadamente 35 milhões de euros. Apresentado aos torcedores como um jogador alto, forte, rápido e extremamente eficiente na criação de jogadas ofensivas, Chigrinsky foi integrado ao elenco no dia 31 de agosto. Já a sua estreia oficial aconteceu no dia 12 de setembro. Em um jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, o zagueiro atuou ao lado de Piqué os 90 minutos, em uma vitória por 2-0 sobre o Getafe. Teve uma aparição sólida e ainda fez história ao se tornar naquela partida o primeiro ucraniano a defender as cores do Barcelona. Chigrinsky continuou como titular na rodada seguinte, que foi uma vitória contra o Atlético de Madrid por 5-2. E após mais uma boa partida, parecia ser o nome ideal para aos poucos ocupar o lugar do veterano Puyol. Muitos até passaram a apelidá-lo de Novo Puyol por conta das semelhanças físicas. Entretanto, logo depois dessa partida contra o Atlético, a vida do ucraniano no Barcelona literalmente virou de ponta cabeça e se tornou uma das maiores dores de cabeça de Pep Guardiola. Sem saber falar espanhol, muito menos catalão, com dores no mesmo joelho que o tirou de jogos da Copa do Mundo de 2006 e bastante pressionado por torcedores e pela imprensa que queriam ver atuações perfeitas de um zagueiro que custou 25 milhões de euros, Chigrinsky rapidamente declinou no novo clube. Em menos de 2 meses, saiu do status de futuro titular para figurar quase como a quinta opção da zaga. E para piorar, nas chances que recebeu para entrar em campo, apresentou um desempenho muito abaixo da média. O estopim desse péssimo momento vivido na Espanha aconteceu ainda em janeiro de 2010. Em uma derrota em casa por 2-1 para o Sevilha, válida pelas oitavas de finais da Copa do Rei, foi vaiado pela torcida após cometer um pênalti que garantiu a vitória do adversário. Foi uma situação tão delicada que o treinador Pep Guardiola teve que usar boa parte de sua coletiva pós-jogo para sair em defesa do jogador. Abre aspas, ele é um jogador fantástico e quanto mais ele for vaiado, mais apoio daremos a ele, porque ele tem muitos anos pela frente aqui.
ele vai demorar mais que os outros para se estabelecer, por causa de onde veio e também pelo preço que pagamos. Mas se alguém é responsável, sou eu, e não ele. Fecha aspas. Apesar desse apoio público, Chigrinsky praticamente saiu fora dos planos do Barcelona logo após esse episódio na Copa do Rei. Tanto que até o final daquela temporada foi usado em apenas outros 4 jogos. Foi praticamente escolhido como vilão em uma temporada até boa do Barcelona, que terminou com a conquista de um campeonato espanhol e um mundial de clubes. Mesmo com o desejo do jogador de continuar no clube para tentar uma volta por cima, ainda em julho de 2010, o Barcelona decidiu colocar um ponto final nessa história. Acabou devolvendo Chigrinsky ao Shakhtar por 15 milhões de euros, ou seja, 10 milhões a menos que o valor pago pelo próprio Barcelona 11 meses antes. Levando em consideração que Chigrinsky, ao longo desses 11 meses, entrou em campo apenas 14 vezes, é como se o jogador tivesse custado para o clube catalão um pouco mais de 700 mil euros por partida, isso sem levar em consideração os valores gastos com salário e luvas na assinatura de contrato. Até por isso, o nome do ucraniano é sempre destacado nas listas de piores contratações feitas pelo clube nos últimos anos. Também é lembrado como um dos principais fracassos da era Guardiola no Camp Nou. Curiosamente, após essa desastrosa experiência no Barça, Chigrinsky nunca mais foi o mesmo. No seu retorno ao Shakhtar, ao longo de 5 temporadas, virou praticamente um reserva de luxo. Entrou em campo um pouco mais de 50 vezes. Pelo menos pôde comemorar 5 vezes o título do campeonato ucraniano. Depois ficou 2 anos no extinto Dnipro, também da Ucrânia, e nem chegou a fazer 25 jogos. Já entre 2016 e 2023, voltou a jogar com certa regularidade no futebol grego. Foram 126 jogos com a camisa do AEK e 56 pelo Ionikos. E hoje, aos 37 anos, está de volta ao Shakhtar. Recrutado no início da temporada europeia, só fez até agora 4 jogos. Já anunciou que vai encerrar a carreira nos próximos meses. Nas vezes em que foi questionado sobre sua experiência no Barça, Chigrinsky nunca escondeu sua frustração, mas, ao mesmo tempo, sempre se mostrou muito grato pela oportunidade. Afinal, até hoje, poucos do seu país tiveram a oportunidade de jogar em um clube tão grande da Europa. Abre aspas, quando eu assinei pelo Barça, não pensei que jogaria sem problemas imediatamente, mas também não sabia que seria tão difícil. Eu não queria sair, mas tive que sair porque o Barcelona tinha dívidas e queria baixar o salário. O Shakhtar queria me comprar por 15 milhões e o Barcelona decidiu que era uma boa situação. Fiquei triste, mas não me arrependo de nada, foi uma ótima experiência. O Barcelona é de outro mundo e surpreendeu o incrível nível dos meus companheiros, como Messi e Ibrahimovic. Ser parte da equipe foi impressionante, mas está claro que os 25 milhões pagos pela transferência foram uma pressão para mim, porque não era um preço real. Você lembrava dessa passagem de Chigrinsky pelo Barcelona? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!